Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Júlia Castro, eu faço parte do PET Letras e hoje vamos conversar um pouco sobre o gênero artigo acadêmico. Inicialmente, você pode se perguntar o que é um artigo acadêmico, especialmente se está entrando nesse meio acadêmico, universitário agora. Um artigo, ele é um gênero textual. De acordo com a ABNT, ele é definido como parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. A finalidade principal de um artigo acadêmico é justamente a divulgação para a comunidade acadêmica, através do convencimento, através de argumentos, você vai explicitar uma teoria, uma linha de pensamento ou até mesmo uma revisão de textos pré-existentes. É aí que entra os tipos de artigo que nós temos. Existem dois tipos principais: os artigos de revisão e os artigos originais. Enquanto os artigos de revisão têm um conteúdo limitado à interpretação descritiva ou explicativa de leituras realizadas sobre um tema específico, o original ele vai apresentar elementos únicos, elementos distintos. Por exemplo, se eu gosto de dois teóricos diferentes e eu decido comparar a teoria deles, é um artigo de revisão. Mas se eu decido trazer uma nova teoria com base em textos já lidos e etc., a minha ideia, por ser original, faz com que o meu artigo seja original também. A temática do artigo é uma das primeiras coisas que você precisa pensar no processo de produção. É interessante focalizar num tema específico, que vai ter relação com o conhecimento de mundo e o conhecimento partilhado, buscando assim definir o objetivo e o assunto do seu texto. As três partes principais do processo de produção de um artigo, elas vão ser constituídas a partir dos elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Vamos falar um pouco sobre cada um. Os elementos pré-textuais são o título do artigo e o subtítulo, assim como a identificação da autoria, ou seja, o nome do autor, o resumo e as palavras-chave. É importante ressaltar aqui que teremos um vídeo específico apenas para tratar sobre resumo e palavras-chave de artigo acadêmico. Nesse primeiro momento, dos elementos pré-textuais, todos eles são identificados em língua materna, ou seja, língua portuguesa. Os elementos textuais do texto são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução, ela vai ser a parte inicial do artigo, em que você vai situar o seu leitor. É preciso ter nela a delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa e demais elementos que você sinta necessidade. O desenvolvimento vai ser a parte principal do artigo e contém a exposição ordenada e detalhada do assunto a ser tratado. Ele vai se dividir em seções e subseções, que vão variar de acordo com a função da sua abordagem, com o seu método, etc. Já a conclusão é a parte final do artigo, na qual vão se apresentar as conclusões correspondentes aos objetivos e às hipóteses. Falando mais especificamente sobre o desenvolvimento, ele precisa de uma atenção maior, porque ele é a parte mais importante dentre todas as divisões de um artigo e vai ser constituído por três grandes eixos: a sua fundamentação teórica, ou seja, os seus textos basilares, a metodologia de abordagem, a forma como você vai abordar o seu tema principal e o resultado das suas pesquisas, claramente levando em conta as hipóteses levantadas previamente. Os elementos pós-textuais são o título, o resumo e as palavras-chave em língua estrangeira, as notas explicativas, referências, glossário, apêndice e anexos. É isso, gente. Vocês gostaram? Quem ainda não conhece as demais redes do PET,
podem seguir, dar uma olhada lá. A gente está sempre produzindo conteúdo e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Muito obrigada por terem ficado até aqui e agradeço a participação de todos.